Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, galera do sétimo ano. Eu sou o professor Jefferson Vinco de Geografia e a gente está aqui mais uma vez para acompanhar e para ajudar, orientar aí nas atividades de complementação dessa semana. Tudo bem? Vamos fortalecer aí esses conhecimentos geográficos dessa semana. É, na página 14 já começa as atividades de geografia. E aí você vê aí dois textos. Os dois textos falam sobre um movimento muito interessante que é o movimento de migração. Migração é todo o deslocamento de pessoas sobre a superfície terrestre, né? Então, toda vez que a gente sai da casa para o trabalho, isso é um movimento de migração específico, é um movimento pendular. Quando a gente vai para outro estado procurar emprego e depois volta, pode ser um movimento de transumância, né? Movimento sazonal, tem vários tipos de movimento migratório. Nesses textos, você vai ver lá o Brasil como destino, você vai ler o Você Sabia. E você vai ver que o Brasil é um país que recebeu muitos imigrantes ao longo da sua história, né? Ao longo do seu desenvolvimento, da formação da sua população. Nós recebemos populações da Alemanha, da Itália, da França, Angola, Nigéria, né? Países na América Latina. Recebemos muito imigrantes. E aí é importante nós atentarmos que imigrante é quem entra no país e emigrante é quem deixa o nosso país. Tudo bem? E aí você vai ver nesse texto que o Brasil teve muitos emigrantes, muitos brasileiros foram morar em outros países e trabalhar em outros países, mas depois eles voltaram, né? E aí a gente chama de imigrantes de retorno. Você vai ler o texto e vai entender bem. Depois que você lê esses dois textos sobre migração, tem lá, número 1, explique o significado do termo migração. Você vai olhar o texto e vai responder. Aponte a importância da migração de diferentes povos para o Brasil no decorrer de sua história de formação. No decorrer da história de formação do povo brasileiro, da nossa cultura, qual a importância desses povos que vieram morar aqui no Brasil, que formaram grupos, cidades e colônias aqui. E número 3, o Brasil é um dos principais destinos de imigrantes do planeta. Cite os nomes das nacionalidades que mais procuram o nosso país como destino. Em seguida, aponte uma causa para que isso ocorra atualmente. Quais são os principais povos, as principais nações que vêm procurar local aqui no Brasil? Residência no Brasil, emprego no Brasil. Eu posso dar dica aí, teve alguma coisa, tem um povo que está aqui bem próximo ao Brasil, faz fronteira com o nosso país, o país passou por sérias dificuldades políticas e econômicas e um grande grupo dessas pessoas vieram para o Brasil. Você acompanhou o noticiário, você lembra? Teve um outro país que, devido a um terremoto muito forte, o país já era um país muito pobre, o mais pobre da América. Depois desse terremoto que destruiu o país, muitas dessas populações desse país vieram para residir, tentar vida e melhores oportunidades no Brasil. Você sabe dizer qual? Então pensa e responde aí. Na página 15 tem mais um texto te mostrando uma gravura e te revelando o que foi o tráfico negreiro, como eram os navios negreiros, como esses migrantes forçados, né? Esses imigrantes forçados entrando no Brasil. E no desafio tem uma árvore genealógica para você colocar o nome do seu avô, da sua avó, par de mãe e pai, e da onde ele veio. Para você perceber que talvez na sua própria família seja um exemplo de imigrantes, de migrações. Eu, por exemplo, parte da minha família por parte de mãe veio do Nordeste, veio do estado de Alagoas, e parte da família por parte do meu pai veio da Itália, né? Então os meus bisavós vieram da Itália e os meus avós por parte de pai vieram da Itália e meus avós por parte de mãe vieram de Alagoas, né? Isso mostra como a população brasileira, como ao longo da história de formação da população, os movimentos migratórios são muito importantes na nossa vida. Tudo bem? Vamos continuar. Na página 16 tem mais um Fique Ligado, com mais um texto, né? E aí a seguinte pergunta. Número 1. Qual a função exercida pelos africanos que eram trazidos para o Brasil até o ano de 1888? Esses africanos
de diversas etnias da África, do continente africano, o que eles faziam no Brasil? Essa resposta é bem simples. 1888. O que aconteceu em 1888? As condições de trabalho e de viagem dessas pessoas eram dignas? Dê alguns exemplos com base nos textos que lemos. Esses africanos que eram trazidos para o Brasil, escravizados, eles viajavam em condições dignas? Pensa aí. A cultura afro-carioca influenciou atividades diárias que temos até os dias de hoje. Esses africanos que foram escravizados, que vieram para o Brasil, que moraram no Rio de Janeiro durante séculos, eles influenciaram a cultura local? Você consegue dar exemplos como? E aí tem mais um texto aí do Você Sabia, que vai falar um pouco sobre quilombos, né, o quilombo dos Palmares, o quilombo, adiantando aqui, eram os locais de resistência que muitos escravizados que fugiam conseguiam ficar seguros e protegidos nesses quilombos. O mais famoso é o quilombo dos Palmares. Então você vai ler e vai entender melhor isso. Na página 17... continuando as atividades, aí diz assim a atividade. A chegada dos negros escravizados no Brasil trouxe a mão de obra utilizada pelos colonizadores, mas também trouxe boa parte da nossa herança cultural. Sobre isso, responda as questões abaixo no seu caderno de geografia. Apesar da grande violência e repressão produzida durante o período escravocrata no Brasil, houve muita resistência das populações escravizadas. Cite o nome do espaço usado para abrigar escravos fugitivos das propriedades onde eram maltratados. Mesmo sofrendo muito, tendo seu trabalho escravizado e a força, não havia resistência? Não havia resistência. Esses grupos se organizavam, lutavam, permaneceram, moldaram a nossa cultura, influenciaram até hoje a nossa vida. Como era o nome desses locais de resistência? Está aí no texto. Cite o nome do quilombo mais conhecido do Brasil. Eu falei há pouco. Está no texto logo acima, né? Explique quem são os quilombolas e quais atividades fazem nas comunidades remanescentes dos quilombos do país. O que hoje são os quilombolas? Está no texto aí. Até hoje esses territórios de quilombo existem. Como é que eles lutam? Quais são as suas principais práticas culturais? Os que são os quilombolas? Né? Tem mais um texto escrito aí, fique ligado, na página 17. E aí você vai ver que tem várias comidas, tem várias referências. E aí tem mais duas perguntas. Tendo em mente as heranças das culturas indígenas no Rio de Janeiro, responda as questões abaixo no seu caderno de geografia. Agora não está fazendo referência mais só aos escravizados negros, africanos, mas aos indígenas. Sobre essa cultura indígena, sobre os alimentos, vamos lá. Número 1. Cite os nomes dos alimentos listados no texto acima que você consome nas suas refeições. Do que foi grande influência indígena que você consome nas suas refeições? Você consegue listar aí? E quanto aos costumes, cite pelo menos um costume herdado de diferentes culturas indígenas presentes na sua rotina familiar. Sobre esses costumes que você percebeu que são costumes que vieram da cultura indígena. Na sua cultura familiar, tem alguma coisa que você assemelha, que você acha que é parecido? Escreve aí no seu caderno e faça as atividades de geografia. Tudo bem? Fique bem, fique em casa, se cuide, evite circular, evite contatos. E é isso, fique bem, vamos torcer para a gente logo sair disso. Tchau, tchau.